Boa noite, compadre e comadre. Se achegue para prosear, que a noite tá boa para contar uns causos de arrepiar até a alma. Já se ajeita aí, se inscreve no canal, ativa a sineta e dá um joinha, que lá vem coisa do outro mundo. Num canto onde a luz da lua parece ter medo de entrar, existia uma igrejinha miúda, feita de taipa e pedra, escondida no alto de um morro encravado entre a serrinha de Taquarussu. O povo dali chamava o lugar de Capelinha dos Esquecidos. Era nome antigo, sem padre, sem vela, sem alma viva rezando lá fazia décadas. Diziam que a última missa tinha sido rezada por um frei que depois sumiu sem deixar rastro, e que os sinos dela badalavam sozinhos, mesmo sem vento. Eu nunca fui de dar ouvido para a história mal contada, mas também nunca duvidei de lugar onde o silêncio pesa mais que o som. Foi numa dessas viagens que a gente fazia para levar um remédio natural para o compadre Agostinho, que morava no fim da grota, que eu e Chico Lamparina passamos perto do tal morro. O sol já estava querendo dormir, e Chico, como sempre, cismou de subir. Compadre, vamos lá em cima dar uma espiada na igrejinha? Dizem que tem uma cruz de ferro que nunca enferruja. E dizem também que tem alma penada rezando até hoje. Vamos embora, homem. Mas quando eu vi, ele já estava indo, subindo a trilha estreita com a lamparina na mão, mesmo com a luz do dia ainda estalando entre as árvores. A tal cruz era coisa bonita mesmo, retorcida, mas firme. No fundo da capela, o altar caído deixava ver uns panos embolorados, um crucifixo rachado e 2 bancos carcomidos pelo tempo. Chico olhava tudo com os olhos brilhando, feito menino no engenho. Dá para gravar isso aqui na mente, disse ele rindo. Mas eu já estava com o espinhaço formigando. A porta da capelinha se mexeu sem ninguém encostar. E o sino, compadre, o sino tilintou leve, leve, como se alguém lá dentro tivesse puxado o badalo com 2 dedos. Chico congelou, ficou branco. Eu botei a mão no facão. Bora sair daqui, mas ele estava travado, olhando fixo para o fundo da capela, onde agora dava para ver uma silhueta. Era uma freira, ou parecia. Estava parada, meio coberta pela sombra. Não dava para ver rosto, só um véu escuro e uma mão magra segurando um terço comprido que balançava, sem vento. Chico, anda logo, home. Ele deu um passo e o sino badalou de novo. E aí, como se fosse chamada, a coisa virou o rosto. E o que eu vi ali não era olho de gente viva. Era buraco. 2 buracos fundos que pareciam puxar a gente para dentro. A mão dela ergueu o terço e o sino tremeu tanto que o som parecia vir de dentro da gente. Chico caiu de joelho. A freira começou a andar devagar, sem som de passo. O véu dela arrastava no chão, mas não deixava rastro. Puxei Chico pelo braço e só com muito custo consegui fazer ele levantar. A gente correu porta afora, mas o som do sino seguiu, tilintando, tilintando, até que ficou agudo demais e estourou no ouvido como se tivesse arrebentado o ar ao redor. E então, silêncio. Paramos só depois de descer metade do morro. Chico estava ofegante, com o rosto branco e os olhos arregalados. Jupira, ela me viu por dentro. Ela viu sua alma, compadre. E parece que não gostou do que viu. Mas o pior veio depois. Quando viramos para olhar lá no alto, a silhueta ainda estava na porta da capela. E o sino tilintou de novo. Não dava mais para ignorar. Aquilo ali não era lembrança, nem lenda antiga. Era real. E estava de olho na gente. Voltamos pelo mesmo caminho que viemos, mas o mato parecia mais fechado, o ar mais denso. E toda vez que o sino tocava, mesmo de longe, Chico estremecia, como se levasse choque na espinha. Já era noite fechada quando chegamos no rancho de Agostinho. Ele nos recebeu com o olho arregalado, como se tivesse visto assombração. Vocês passaram pela capelinha, foi? Chico só abaixou a cabeça. Eu dei de ombro. A curiosidade do cabra aqui foi mais forte que o juízo. Agostinho nos deu água, acendeu o lampião e ficou em silêncio por um tempo. Depois pegou um pedaço de couro dobrado e de lá tirou um crucifixo pequeno, de madeira velha, toda marcada com corte de faca.
Pega isso, ele disse, botando o crucifixo na mão de Chico. Foi benzido pelo Frei Elias, o último que pisou naquele altar. Dizem que ele tentou tirar a alma da freira que ficou lá dentro, mas foi ela que tirou a dele. Chico segurou o crucifixo com as duas mãos, como se fosse âncora. Por que ela ficou lá? Perguntou. Agostinho coçou o queixo, fitando o escuro da janela. Dizem que ela foi freira em vida, mas endoidou depois que o noivo dela largou tudo no altar e fugiu com uma mulher de circo. Ela surtou, fechou a capelinha com vela preta e rezou 7 dias sem parar, até morrer com o terço enrolado no pescoço. Silêncio. O vento gemeu do lado de fora e o lampião deu uma oscilada que quase nos deixou no escuro. Desde então, qualquer alma que sobe lá sem respeito, ela enxerga por dentro. E cobra. Dormimos ali mesmo, mas ninguém pegou no sono direito. De madrugada, Chico me cutucou e sussurrou. O sino tá tocando de novo. E tava mesmo, mas não era sonho. O som vinha longe, abafado, mas claro, como sino pequeno ressoando dentro de lata. No outro dia, na hora de ir embora, Agostinho pediu que deixássemos o crucifixo no tronco retorcido que tinha na entrada da trilha da capela. Disse que era para fechar o laço. Fizemos isso. E de lá para cá, nunca mais voltamos por aquelas bandas. E nunca mais ouvimos o sino. Pelo menos não perto, mas de tempos em tempos, quando Chico se distrai no meio do mato, ele para de repente, fica sério e vira o rosto devagar, como se escutasse algo no vento. Quando eu pergunto, ele só responde, é coisa minha, Jupira. Mas eu sei que é o sino, porque até hoje corre a história de que quem foi visto por ela nunca mais fica sozinho. Naquele tempo em que o mato falava mais alto que a reza, tinha uma fazenda largada no pé da Serra do Buriti, onde o capim crescia sem dono e o vento gemia diferente. Era um lugar que o povo só mencionava de passagem, sempre com a boca torta e um dedo riscando o sinal da cruz no ar. Chamavam de Fazenda Três Tapera, porque das 3 casas de taipa que tinham por lá, só restavam as paredes nuas e o eco das histórias mal contadas. Mas foi lá que eu e Chico Lamparina nos metemos numa tarde seca de setembro, quando o sol batia de lado nas coisas e tudo parecia mais parado que o normal. Chico, como sempre, foi na frente, com aquela lamparina balançando na mão, mesmo com o sol esturricando a cabeça da gente. Eu ia atrás, com o facão na cinta e olho vivo nos cantos do mato. Era alto, de braço esticado feito crucifixo, com a roupa rasgada, chapéu de palha torto e uma caveira no lugar da cabeça. Só que tinha algo estranho. A caveira parecia estar olhando. Puxei com força, e só assim ele caiu de joelho, suando frio, como se tivesse acordado de um pesadelo. Mas quanto mais a gente andava, mais parecia que o espantalho ia ficando mais perto, mesmo sem sair do lugar. Dentro da casa, só poeira e um altar antigo de madeira carcomida, com uma vela gasta e um boneco de pano pendurado no canto. E o boneco usava a mesma roupa do espantalho. Mas de repente, silêncio. Um bafo seco, quente, carregando cheiro de palha queimada e terra velha. No meio daquele calor repentino, o boneco de pano que estava pendurado começou a balançar devagarinho e depois girar como se alguém tivesse rodando a linha com os dedos. Peguei a pedra. Ela estava fria, mesmo com tudo fervendo em volta. E quando encostei nela, escutei a voz. Não era voz de homem nem de mulher, era de dentro. Um sussurro que dizia... Peguei a lamparina, derramei óleo por cima do boneco, risquei o fósforo e joguei. O milho já não parecia seco e o ar estava mais leve. A pedra preta que eu ainda segurava tinha sumido da minha mão. E eu toda vez que vejo um espantalho torto no campo, fico de olho. Foi num dia em que o céu clareou, mas o medo não passou. Que eu e Chico Lamparina topamos com uma das cenas mais atravessadas que já vi neste mundo. Tava tudo calmo demais. Nem vento, nem bicho, nem farfalhar de folha. Só o sol firme lá em cima, queimando os miolos da terra.
A gente seguia pela estrada velha de barro rumo ao sítio do Zé Balduino, que tinha pedido ajuda para consertar a cerca do fundo que o gado andava pulando. No meio do caminho, resolvemos cortar por um atalho que passava por um pedaço de mato raso e campo de pedra. Era a estrada antiga, esquecida, onde só burro bravo passava. E lá, no meio do descampado, tinha um poço. Mas não era poço de puxar água. Era daqueles de pedra bruta, sem guincho, sem balde, fundo, escuro e abandonado. A boca dele era larga e o fundo ninguém via. Chico foi o primeiro a ver. Olha, Jupira, tem uma mulher lá dentro. Mulher? Dentro do poço? Mas tá de costas. Fui chegando devagar e vi. Tinha mesmo alguém lá no fundo, de vestido branco encardido, cabelo longo preto escorrendo pelas costas, parada, em pé, como se a parede do poço fosse chão. Chico, vamos embora. Mas ele não se mexia. Ela tá sussurrando. Que sussurrando o quê, homem? Tem ninguém falando nada. Ele deu um passo para frente. A beirada do poço estalou. Ela tá me chamando, Jupira. Diz que conhece minha voz. Puxei ele pelo braço com força e ele se virou com os olhos perdidos. É minha mãe. Sua mãe morreu em hospital, não em buraco de pedra. E na hora que falei, a mulher virou a cabeça. Devagar, com o pescoço estalando como madeira seca. Mas não tinha rosto, só pele lisa, esticada, sem boca, sem olho, sem nada. E mesmo assim, ela sorria. O corpo dela foi se mexendo aos poucos, até que ficou de frente. E então começou a subir, mas não pulando nem escalando. Subia, flutuando. Chico recuou, tropeçou numa pedra e caiu sentado. Eu passei o braço por baixo do sovaco dele e puxei, saindo dali antes que aquela coisa chegasse na borda. Só que antes da gente se afastar por completo, escutamos 3 batidas dentro do poço. Secas, como se alguém batesse na pedra com o punho fechado, e um cheiro subiu do buraco, de flor morta e roupa velha esquecida. O cheiro grudou na garganta da gente. Era doce no começo, mas depois virava azedo, como se perfume velho tivesse se misturado com mofo de cemitério. Chico cobriu o nariz com o lenço, os olhos lacrimejando, ainda zonzo do que tinha visto. A gente correu dali com o que restava de fôlego, mas parecia que o chão não ajudava. Cada passo era pesado, como se o mato quisesse agarrar os pés da gente. E mesmo depois de dobrar a trilha e deixar o poço para trás, o ar não limpava. O cheiro seguia com a gente, como se tivesse impregnado na alma. Só paramos depois de cruzar a cerca do sítio do Zé Balduino, onde os cachorros latiam de longe e o mundo parecia normal de novo. Mas Chico não falava. Sentou num toco de madeira, olhando para o nada, ainda agarrado no lenço. Zé Balduino veio ao nosso encontro, com cara de quem já sabia que algo ruim tinha sido mexido. Vocês passaram perto do poço da Verônica, foi? Eu franzi a testa. Poço de quem? Ana Verônica, mulher que sumiu faz mais de 30 anos. Diziam que ela estava para casar, mas o noivo fugiu 2 dias antes da festa. Ela pirou. Foi vista pela última vez indo para aquele poço com vestido branco e uma rosa nas mãos. Nunca mais apareceu. Chico virou o rosto devagar, pálido, feito cal. O vestido era branco e tinha cheiro de flor podre. Zé engoliu seco. O povo tentou entupir o poço depois, mas ele nunca fechava. Pedra rolava para dentro e sumia como se fosse engolida. Um dos rapazes que tentou cobrir com terra, uns anos atrás, acordou 3 noites seguidas com o barulho de pedra batendo. Igualzinho, 3 batidas secas. E depois disso, enlouqueceu. Eu e Chico nos entreolhamos. A gente ouviu as batidas. Zé Balduino coçou o queixo inquieto. Dizem que ela ainda procura o noivo. E toda vez que alguém chega perto demais e escuta o chamado, é porque ela achou parecido. A voz, o cheiro ou a lembrança. Ficamos ali um tempo em silêncio, enquanto o sol baixava atrás das coxilhas. Chico só se levantou quando os cachorros pararam de latir. Estava mais calmo, mas os olhos ainda perdidos, como se parte dele tivesse ficado na beira do poço.
Nunca mais passo por aquele lado, Júpira, disse com a voz fraca. Nem eu, compadre. Aquilo ali não é lugar de lembrança. É cova aberta esperando trouxa curioso. Na volta tomamos outro caminho. Demos a volta por fora, mesmo sendo mais longo. E mesmo assim, lá pelas tantas, já perto da estrada principal, Chico parou de repente, a cara branca como papel. Você escutou? O quê? Ele ficou em silêncio. Mas a lamparina que ele levava tremeluzia, como se vento nenhum tivesse mexendo nela. E aí, bem ao longe, bem no fundo do mato, as 3 batidas se repetiram, secas, lentas. Precisando de coragem que nem sei de onde tirei, botei a mão firme no ombro de Chico e disse: Vamos, anda, não olha para trás. A gente seguiu em silêncio até chegar em casa. Desde esse dia, toda vez que passa por poço, Chico fecha os olhos. E eu finjo que não vejo quando a água começa a se mexer sozinha. Porque há quem diga que Verônica continua procurando. E quem escuta as batidas é porque já chamou a atenção dela. Quem passa por lá jura que ainda ouve as pedras responder, esperando quem tenha coragem de se inclinar de novo. Tinha um vilarejo encravado no pé da Serra de Pedra Cega, daqueles lugares esquecido, até por carteiro, e onde o sino da capela só repicava se fosse para enterro ou coisa ruim. O povo dali era de fala miúda e passo ligeiro, sempre com o olho varrendo o mato, como quem espera o bicho pular. Diziam que a mata ali era viva, mas não viva de bicho ou árvore, viva de memória. E memória, quando é ruim, não sossega fácil. Eu e Chico fomos parar lá atrás de uma conversa atravessada que escutamos na venda do Zé Menino, lá em Caroba das Almas. Um cabra chamado Dionísio estava contando que no arraial de Pedra Cega ninguém usava lenha da mata para fogueira, nem andava sozinho depois que o sol tocava a lomba do morro. Segundo ele, coisa velha morava por lá, mas coisa que nunca teve nome. Só chamavam de aquela sombra da trilha torta. Chico arregalou os olhos que nem coruja na chuva e falou na hora. Na venda do seu Laurindo, pedimos pouso e ele só apontou o dedo para um quartinho no fundo, sem dizer palavra. Tinha algo no ar. Não era cheiro, nem vento. Era como se o lugar respirasse e ficasse escutando a gente. Bufei, cobri a cabeça com o lençol e disse: tinha uns amuleto pendurado em árvore, figa, cruz de palha, osso de galinha amarrado com fita vermelha. E no chão, umas pegada miúda que não era de bicho nem de gente direito. As folhas sussurraram, como se falassem numa língua esquecida. E a lamparina, que Chico segurava acesa mesmo de dia, por precaução, tremeluziu sozinha, como se o pavio dançasse de medo. Um monte de boneco de pano rasgado sujo, enfiado em estaca. Crescido mesmo, como se tivesse se esticando pelo chão, vindo em nossa direção. Passos miúdos, mas firmes, como de alguém vindo de dentro do mato. Debaixo do capuz, dava para ver um rosto de boneca rachada, mas não de brinquedo. De barro mesmo, como se tivesse sido moldado na pressa e deixado secar no sol. Os olhos, 2 buracos fundos, escuros feito noite sem lua. Assim, no seco, evaporou na nossa frente como poeira puxada para o chão. Quando enfim saímos na clareira, demos de cara com seu Laurindo, parado com o chapéu na mão e a cara fechada. Se enfiou na mata, fez aquela casa e ficou chamando a filha no canto todo santo dia. Até que um dia ela virou o que chama. A gente nem dormiu. Ficamos sentados perto da lamparina, Chico agarrado no terço da mãe e eu, de olho na porta. Eu rezei baixo, para ninguém escutar o que eu temia pensar. Lá pras lonjuras de Santa Felícia das Cruzes, entre grota funda e morro engruvinhado, tinha um lugar que o povo chamava de Rastro Seco. Era uma baixada esquecida, sem água nem canto de passarinho, onde o barro rachava mesmo com chuva. Diziam que lá o tempo não passava direito, e as lembranças ruins ficava agarrada no ar feito poeira em telhado velho.
Eu e Chico Lamparina fomos parar por aquelas bandas atrás de um tal de seu Otacílio, um velho carpinteiro que fazia urna de defunto por encomenda, mas urna fina, com entalhe e até reza escrita na tampa. A comadre Zefinha, lá de Caridade do Campo, jurou que ele era o único que sabia trabalhar madeira de gameleira sem chamar desgraça. E como Chico andava encafifado com umas visagens no quintal de casa, quis porque quis falar com o homem. Sol quente, mas o chão parecia frio, como se a terra tivesse guardando algo que não devia. O povoado era só umas casa torta, um armazém deserto e uma igrejinha sem sino. O único que nos deu notícia foi um menino magro, com olho mais fundo que poço sem fundo. Disse que seu Otacílio morava atrás da vereda de pedra, perto do tal Buraco do Jacu. No meio do mato começou a aparecer cruz de madeira, umas novas, outras comidas de cupim, tudo sem nome. Chico, que estava calado desde que viu a igrejinha, me cutucou. Magro feito palito, olho claro e um jeito de falar que dava volta. Não dizia nada direto. E quando um velho da roça fala assim, é porque sabe mais que o mapa. Olhou por cima do ombro, cuspiu pro chão e respondeu, um pio, mas não de jacu. Era mais grave, como de gente engasgada tentando imitar ave. E veio de dentro do buraco, e um bafo quente soprou da escuridão, trazendo cheiro de osso queimado e vela apagada. Aquele troço saiu do buraco sem pressa, mas como se não tivesse peso. As pernas, ou o que devia ser, mal tocavam o chão. Parecia que flutuava na beirada da realidade. E o corpo, cheio de pena suja, tremia feito espantalho de pano. A cabeça lembrava ave, mas o bico era só sombra, e de dentro dele escorria uma fumaça rala, daquelas que deixa a pele da gente úmida de arrepio. A mata parecia fechar atrás da gente, o ar cada vez mais espesso. E o som era uma mistura de pio e sussurro, como se o bicho nos chamasse com saudade de coisa que nunca viveu. Otacílio se ajoelhou, traçou um sinal no ar e respondeu baixo. Tem que dormir aqui quieto, sem falar nada, até o primeiro canto do galo. Se aguentar, ele vai embora. Se responder, ele leva. Eu tapei os ouvidos e fiquei parado, respirando fundo. A coisa parou na janela. Sentimos, sem ver. O ar gelou, o telhado gemeu. E então, silêncio. Meses depois, Chico ainda andava calado quando via qualquer buraco de terra. Eu só deixo o silêncio se alongar demais se tiver vela por perto. Tinha um pedaço de mundo escondido entre os morros da várzea do Mato Bravo, onde ninguém plantava nem criava bicho. A terra era boa, a água era limpa, mas o povo dizia que o silêncio dali era grosso, grosso de passado. Chamavam o lugar de Fundão do Joá, por causa de uma figueira antiga no centro de um descampado que, segundo os mais velhos, brotou de uma promessa não cumprida. Eu e Chico Lamparina fomos parar por lá a pedido de Dona Ernestina, uma parteira velha que vivia sozinha num rancho pendurado no barranco. Ela mandou um bilhete esquisito por um carreteiro, dizendo que precisava de mão firme e olhos bons para desenterrar um segredo, mas com um olho no facão e outro na reza. Antes que eu perguntasse o que diabos ela queria dizer, ela virou as costas e entrou, mandando a gente seguir. Acho que é pior que isso, respondi baixo. No meio do tronco, escorria mesmo um caldo espesso, pingando em silêncio como lágrima antiga. Chico puxou de leve e deu de cara com um pano vermelho embolorado, embrulhado em volta de uma forma que parecia cabeça. No peito, cravado com 3 pregos torto, um papel dobrado. Chico puxou devagar e leu em voz baixa. Chico largou a enxada e me puxou pela camisa. O chão estremeceu de leve, mas não como tremor de terra. Era um tremor por dentro, como se algo se arrastasse por debaixo das raízes, cutucando o casco do mundo por baixo. A figueira soltou outro estalo mais seco e um dos galhos caiu rente à nossa cabeça, batendo no chão com força de aviso. Agora ele parecia mais fundo, como se puxasse o escuro da terra para dentro de si. Mas ao invés de sumir, ela parecia se refazer no ar, ganhando forma de homem, meio transparente, com o rosto torto, como retrato velho molhado.
Os olhos estavam abertos, olhos mesmo, vivos, mas não piscavam. Só fitavam a gente como se esperassem resposta. Mas com o nome certo. Quando ela terminou a terceira reza, a figura berrou um nome, mas não deu para entender. Era som demais para sair da boca de uma coisa só. A luz da lamparina oscilou e então sumiu. E perguntou. E madeira da figueira foi deixada lá, selada, e o bilhete queimado com reza forte. Ernestina nunca mais mandou recado. Sumiu no tempo como quem cumpriu o que devia e voltou para a sombra. Lá para as bandas esquecidas de São Damião do Brejo Fino, tinha uma casinha branca, de porta azul descascada, sentada sozinha na beirada da estrada velha. Ninguém morava ali fazia mais de 30 anos, mas a tal casinha nunca caía. Nem com vento forte, nem com o tempo mordendo as telhas. O povo dizia que ela não caía porque esperava alguém, ou alguma coisa. Eu e Chico Lamparina escutamos falar dela num boteco em Pedra Lascada. Um vaqueiro velho, com o olho vesgo e a fala enrolada de pinga, comentou que a casa do meio-dia ainda respirava. Disse que uma vez entrou lá e saiu com um olho sangrando, sem corte, sem pancada, só sangue escorrendo do nada, como se a casa tivesse olhado de volta. Chico arregalou os olhos como se tivesse ganho presente. Jupira, a gente tem que ir, só dar uma olhadinha. Só se a olhadinha for de longe, atrás de moita e com o terço na mão. Retruquei, mas fui. Porque quando Chico decide meter o nariz onde não cabe, eu vou atrás, nem que seja para puxar ele de volta pela gola da camisa. Chegamos em São Damião numa manhã abafada, céu encoberto e a poeira da estrada subindo fina. O povo lá falava pouco, mas todo mundo olhava torto quando perguntamos da casa. Um senhorzinho chegou a se benzer e sussurrou, se forem mesmo, vão antes do meio-dia. E não fiquem mais que 7 minutos lá dentro. Nenhum a mais. 7 minutos. E por que justo 7? Ninguém explicou. A tal casinha ficava no fim de uma ladeira seca, com mato alto em volta e uma cerca de arame caída. Era simples, mas bem feita, como se alguém tivesse limpado a poeira na véspera. A porta estava encostada, como se esperando um empurrão. Chico não esperou. Vou dar só uma volta no cômodo da frente, falou. Se escutar grito, é só correr. Entrei atrás, contra o bom senso e o arrepio que subia pelo espinhaço. Lá dentro, o ar era parado. Cheiro de roupa guardada, vela queimada e madeira antiga. Tinha uma mesinha redonda no meio, com um relógio de ponteiro em cima, e ali, parado, marcando meio-dia em ponto, o danado do relógio batia. Tic-tac, tic-tac. Mas era cedo ainda, nem 9 da manhã. O relógio tá quebrado? Perguntei. Chico sacudiu a cabeça. Tá marcando o que quer. Num canto da sala, um espelho oval pendurado na parede refletia a gente, só que distorcido. Eu olhava de frente, mas a imagem aparecia de lado. Chico mexia a mão, mas o reflexo não acompanhava. Vamos sair, falei firme. Ele se virou para responder, mas congelou. O espelho mostrava um vulto entre nós dois. Uma mulher, parada, sem rosto. Vestido branco encardido e o braço caído como boneca quebrada. Virei para trás. Nada. Só o vazio da sala. Mas no espelho, ela ainda estava lá. 7 minutos, Jupira! Gritou Chico puxando meu braço. Corremos porta afora e o sol bateu no rosto com força. Olhei para o relógio do pulso. 7:30. Não em tempo, em batida de coração. Lá fora, o tempo parecia outro. A estrada estava diferente, mais seca. As árvores mais tortas. Um silêncio pesado, sem nem o som do vento. Chico me cutucou. Jupira, tua sombra sumiu. Olhei para o chão. Nada. O sol batia firme nas minhas costas, mas não projetava sombra nenhuma. A de Chico estava lá, tremendo no mato ralo, mas a minha tinha sumido como se o corpo tivesse sido esquecido por ela. Isso é vento de maldição, sussurrei, o peito apertado. Chico engoliu seco e puxou meu braço. A casa tá olhando ainda.
Viramos de costas e caminhamos ligeiros, sem correr, que é para não chamar a atenção do que já percebeu a gente. Mas cada passo parecia mais difícil. O ar ficava denso, a estrada mais longa. E a casinha, quando olhei para trás de relance, ela estava diferente. As paredes tortas, a porta escancarada e uma silhueta parada na entrada. Parecia me olhando, como se me visse por dentro. Chegamos no povoado e tudo parecia igual, mas com diferença. As casas estavam lá, os mesmos muros, o mesmo campanário da igreja, mas sem gente, nenhuma viva alma, nem cachorro, nem galo. "Jupira, cê tá sentindo?" perguntou Chico baixinho. "Tô." O tempo escorregou. Ele tirou o relógio do bolso. Os ponteiros estavam girando rápido. Tão rápido que viraram só um borrão. Fomos até a venda do Zé Crispim, que antes estava aberta, com mesa posta e cheiro de café. Agora, poeira no balcão, copo rachado e um crucifixo jogado no chão com o braço de Cristo quebrado. Chico já ia gritar, mas tapei a boca dele. "Não chama nada." Subimos a ladeira para o terreiro da capela. A porta ainda estava ali, mas parecia pintada de fresco. Só que o sino tocava sozinho, lento, com pausa irregular. E cada badalada parecia ecoar mais do que devia. De repente ouvimos um estalo atrás. Viramos. A mulher sem rosto estava no fim da rua, parada. Os braços agora se mexiam devagar, como se chamasse alguém. Ela não andava, ela escorregava. Chico travou. Ela está vindo buscar o que ficou lá dentro, a minha sombra. Ela estava atrás da gente, arrastando os pés que não faziam som, vindo buscar o que não devia ter saído da casa. E eu, sem sombra, sentia o corpo mais leve. Mas não do bom jeito. Era como se já não fosse inteiro. Corremos para o fundo da igreja. Entramos por uma fresta e trancamos com um banco. No altar, uma imagem de santo coberta por pano branco, como se nem os santos quisessem olhar. Chico tirou do pescoço o cordão de São Bento da mãe dele e me entregou. Apertou meu ombro com força. "Tu tem que chamar tua sombra de volta, Jupira." "E como se chama a sombra?" "Não com palavra, com verdade." Respirei fundo. Fui até a porta da igreja, empurrei devagar. Lá fora, a rua vazia, quente, pulsando um silêncio duro. Ela estava na escadaria, imóvel, com a cabeça virada de lado como bicho curioso. Fechei os olhos. Pensei no som da lamparina acesa, no cheiro do café na rede, no peso bom da vida simples. Abri os olhos. Minha sombra voltou no chão. Devagar, mas voltou. A mulher sumiu na mesma hora, como se nunca tivesse estado ali. Chico apareceu do meu lado, rindo nervoso. "Nego velho do céu. Mas vamos embora antes que tua sombra resolva mudar de ideia." Saímos dali sem olhar para trás. Na curva da estrada, escutei o sino da igreja parar de tocar. E desde então, toda vez que o relógio da parede marca meio-dia, eu confiro se minha sombra está comigo. Porque quem passa tempo demais na casa do meio-dia pode sair sem uma parte de si. E você, fala para mim, tá assistindo da beira do rio, da roça, do sertão, ou lá do meio da cidade grande? Conta aí nos comentários de que cafundó do Brasil ou do mundo você tá acompanhando os causos do véi Jupira e do Chico Lamparina. Vamos ver de onde estão brotando esses ouvidos curiosos.